entrou e disse: eu também preciso. Mas estou a sentir que você precisa, mas toma essa comida. Para o ladrão só entregou, mas aquela mulher. Quando você tem vida de oração, my God, irmão, não existe impossível para quem navega no espírito de oração. A igreja de Cristo precisa voltar à oração, voltar à presença do Espírito. Por isso nós temos hoje gente a fabricar milagre porque não ora. Porque milagre que não se fabrica na oração, se fabrica no culto. O lugar de fabricar milagre é na oração. Mas quem ora não precisa combinar. Foi na sexta-feira que tivemos aqui a fazer o live por volta das 1h e qualquer coisa, 2 horas. Uma senhora a partir de Lisboa ligou para mim, disse: pastor, eu estive a ver a live agora, me identificaram, entrei, mas pastor, eu há 12 anos falei: não fala nada. Se você ligou para Deus falar contigo, então deixa Deus me usar para falar contigo, não precisa me contar. E quando Deus não falar nada comigo, eu também não vou te falar. Quem vem da oração respeita o silêncio de Deus. Quando você ora de verdade, você entende que fabricar o que Deus não te falou te dói no coração. É um temor que você ganha por causa da oração. É como você ser muito íntimo de alguém e você inventar: a fulana então me disse, sente dizer, te dói. Você é tão íntimo de Deus por meio da oração que você não consegue inventar o que Ele não te disse. E hoje tem gente que faz o quê? Usa a profecia fabricada para prender almas. Se você quiser ir embora, pode ir. Não vou inventar para você ficar. Tem gente que fala: pastor, Deus não te disse nada. Não me disse. Deus não me fala tudo. Eu não sei tudo de todos. Eu só sei quando Ele me fala. Vou inventar para te prender na igreja? Não. Porque a gente que está presa à igreja não está presa em Cristo. Lhe prendeste com profecia. O dia que você não profetizou, parar de profetizar, vão procurar alguém que profetiza mais que você. Você fazer igreja com profecia para prender pessoa é tipo você conquistar uma mulher com dinheiro só. Sempre vai ter um cara mais endinheirado que você. O que tem que lhe prender e trazer não é a profecia, é a palavra rema do Espírito. Porque é a palavra que gera maturidade no espírito do crente. Crente que tem a palavra no seu coração, ela sabe: ainda que não me profetizarem, eu vou pegar a palavra e vou me profetizar. Aleluia. A palavra. Aleluia. A primeira marca de uma igreja pentecostal bíblica é a oração. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi isso. Homens de Deus que dizem: vocês não precisam mais orar, eu vou orar. Mas como é que você vai ensinar a igreja a não orar porque você que tem que orar só por eles? Não, vocês vão só, eu oro. Vocês não oram, eu oro. Por isso é que tem ovelha que está dando muito trabalho, porque não oram. Porque ovelha que não ora, tudo é pastor. Barata passou, pastor. Senti um espaço aqui em casa, é o gato no teto, pastor. Não. Até Jesus só andou com o discípulo 3 anos. Depois disse: vão, fazem a mesma coisa que eu fiz. Há uma maturidade que você só ganha pela vida de oração. Gente que não ora, você consegue notar, quando entra sobe aqui no altar, se esforça. Esse não ora. Tenta imitar a língua. Estamos a ver também, essa língua é de imitar. Não, você não foi batizado. Se batizaste, irmão.
gente que ora, você sente. Vida de oração em tipo gravidez. Se esconde agora, depois vamos descobrir. Vais começar a semar algumas coisas que vai te denunciar. Oração te faz semar. Quero um monte. Quando não tem programa, pastor, tem que ter mais. Não está a faltar retiro, pastor. Oração te faz semar. Deus é o único alimento que quanto mais você lhe consome, mais você tem fome dele. Você come, a fome aumenta. Você ora, tem mais. Nunca deu conta que gente que teve oração, o teu prazer pela oração aparece mais quando você acaba de orar. Acabaste, mas eu vou falar, não podias terminar. Vida de oração. Aleluia. A primeira marca de uma igreja pentecostal bíblica é o quê? A oração. Por isso, enquanto você estiver aqui, você vai orar, irmão. Aqui não tem culto de domingo, culto de quarta. Todo culto é culto de oração. E nós não rezamos, oramos mesmo. Oramos. Tem coisas que você não vai alcançar, meu querido, com oração de 5 minutos. Oração de 5 minutos é para orar pelo jantar. 10 minutos é para orar para os filhos irem para a escola. Jesus disse: o mínimo de quem anda comigo, 1 hora. Disse: vocês nem 1 hora conseguem ficar comigo. 1 hora só, mínimo. Mesmo mulheres, a coisa que Deus pode fazer contigo na igreja não é apenas você estar no protocolo. Do mesmo jeito que Deus encheu os homens, também encheu as mulheres. As mulheres receberam a mesma unção que desceu sobre Pedro. Vida de oração. Eu conheci a história de uma mulher que o homem estava a brincar de ser marido. Saía sexta-feira, voltava domingo. E a irmã que orava. Você brinca só com uma mulher bonita, mas uma mulher bonita e que ora. O irmão está a voltar domingo de manhã bem cedo. Antes de deitar, a mulher dizia: amor, vamos ainda orar. Enquanto oravam, a esposa era tomada pelo Espírito e começava a revelar o lugar que o esposo foi, com quem ele dormiu, qual é a roupa que a moça vestiu. O homem começou a se endireitar. Disse: a minha esposa é feiticeira. Oh, Deus existe. Dizer o quê? Tem mulheres que só estão ali a brincar. Está a fazer oração da escola dominical. Começa só a orar de verdade. Na hora de verdade, homem nem vai ter vergonha de te mentir. Andou. A pastora começamos a namorar. Olha. Tá a mandar mensagem: amor, tive um sonho. Tive um sonho. Como é que é o sonho? Estavas assim. E a pessoa: amor, é atendimento pastoral, né? Aleluia. Não tinha nada de errado, mas é o quê? Até minhas conversas ela sonhava.
homem agora que está a nos brincar porque nós nos tornamos que religiosos. Viemos para a igreja, começamos a cronometrar Deus. Igreja primitiva orava, de verdade, orava. Tem coisas que o diabo não conseguiria te fazer se você tivesse vida de oração. Tem portas que te disseram não, você está a orar pouco. Se aprofunda na oração. A marca da igreja pentecostal bíblica é a oração. A segunda marca de uma igreja pentecostal bíblica, diz a palavra que o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram batizados, cheios do Espírito. A segunda marca de uma igreja pentecostal bíblica é a manifestação do Espírito Santo, com batismo de línguas e com fogo. Isso é que você vai notar, geralmente as igrejas pentecostais têm esse movimento das línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo e batismo em novas línguas. Nós cremos nisso, vivemos isso, porque existem coisas no meio da igreja que nunca vão acontecer se o Espírito Santo não descer. Por quê? É o Espírito Santo quem capacita a igreja para o cumprimento da missão que Jesus deixou. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue cumprir o propósito de Deus na terra. Por isso é que a igreja de Cristo deve voltar à oração do Espírito Santo. Orar até o Espírito Santo descer. Não existe essa coisa de você orou um dia, já está cheio. Orou 2 dias, já... Não. Para que serve o batismo? Quando o Espírito Santo desce sobre ti, ele te capacita para o serviço da obra. A maior capacitação para o ministério não vem do treinamento de ministros. A maior capacitação para o ministério vem pela descida do Espírito Santo sobre a vida do crente. Aleluia. Por isso é que os homens olharam para Pedro e disseram: mas como é que esse homem indouto fala essas palavras se ele não estudou muito? E esse poder está a sair da onde? Há uma capacitação para o ministério que não vem da escola, vem do Espírito. É importante estudar, se formar, aumentar conhecimento, mas quando se trata de fazer a mesma obra que Cristo fez, sem o Espírito Santo você não vai ter sucesso naquilo que Deus te chamou. Por isso é que quase todos os homens que Deus levantou, usou fortemente nessa terra, todos eles viveram uma experiência com o Espírito Santo. Todos eles se lembram de algum dia que o Espírito desceu sobre eles. Eu pelo menos tenho as minhas datas. Eu me lembro dos momentos em que o Espírito desceu sobre mim. O primeiro dia que eu falei em novas línguas estranhas, eu fui orado na igreja, mas só falei em línguas quando cheguei em casa. Quem me colocou as mãos na altura para ser batizado foi num culto da tarde. Foi o reverendo Manuel Panzo. Chamou todos os jovens e colocou a mão sobre todos, mas eu não falei em línguas. Todos meus amigos falaram, mas eu não falei. E esse é outro problema, porque nós queremos viver o que todo mundo está vivendo da mesma forma. Para cada pessoa Deus tem uma forma diferente de trabalhar. No dia que eu chego em casa, enquanto orávamos no quarto com os amigos, enquanto orávamos, 2006, comecei a falar em novas línguas no quarto. Tem vocabulários que até hoje não mudam desde o primeiro dia. É o código do primeiro dia. Aquilo é orar sem parar. Você não quer mais parar porque
Algo novo atingiu a tua vida. E com a descida do Espírito Santo, eu ganhei ousadia para pregar a palavra. Eu só me lembro, o único dia que eu preguei com medo foi antes do meu batismo. Preparei uma pregação. O som aqui está a falhar, eu vou descer. Preparei uma pregação, irmãos, 3 folhas. Quantas folhas? 3 folhas de pregação. Pus lá tudo para pregar, subi no púlpito para pregar. Quem estava lá atrás? O meu pastor. Eu peguei um caderno, li a Bíblia e depois fui já me pôr nas epístolas. No início. Aleluia. Você está a começar a pregar, tem que começar com Mateus, João, Lucas e Marcos. Aleluia. Fui já nas epístolas, coisas que você tem que estudar: contexto histórico, contexto cultural, contexto temporal. Eu disse, tudo o que eu preparei, 3 folhas, falei em 5 minutos. 5, aquilo é falar sem parar. A Bíblia diz que não sei o que, e depois Paulo não sei o que, e Paulo não sei o que. Eu olho no pastor, não está a reagir, e Paulo não sei o que. Falei, pastor, não está a reagir, estou a pregar à toa. Acabei em 5 minutos. Todo mundo está me olhando, está a falar, faltam 50 minutos. Repeti de novo, assim como estávamos a dizer, só para recapitular. Repeti de novo. A mesma coisa, só bateu 15 minutos. Irmãos, nós temos um código na ADP. Quando você quer fugir, a pregação acabou, não tem mais para falar. Irmãos, não é por muito falar, mas o Espírito que convence o coração do homem. Sentei. Aleluia. Não é por muito falar. Não tem mais nada. Aleluia. Mas depois do batismo, quando o Espírito desceu sobre mim, até hoje 1 hora é pouco. É revelação a fluir, ousadia na pregação. Eu não era escalado para pregar, porque a pessoa que vai pregar aqui, vai fazer isso aí dormir, vamos dormir. Mas quando o Espírito desceu, todo o culto do jovem eu estava lá. Atividade, vamos colocar alguém que vai honrar a liderança, estava lá. O Espírito começou a descer sobre mim. Eu comecei a entrar para pregar nas igrejas Iepa, Ieba, Iera, Ieca, igreja que dificilmente convidavam um pregador de fora, principalmente jovem e que não era consagrado. Culto de domingo, estão me entregar para pregar. A ousadia do Espírito desceu sobre mim. Existem portas que só se abrem quando o Espírito desce sobre ti. Há uma necessidade do Espírito descer. O sucesso daquilo que você vai fazer em Deus tem a ver com a presença do Espírito Santo. Todas as vezes que eu sinto que essa semana mesmo não estou nada, não orei nada, eu não gosto de pregar e estou a sentir que a unção está antiga. Quem se acostuma demais a fazer a obra sem consultar o Espírito vira artista. Porque a gente que prega só porque aprendeu a pregar, já não prega porque está cheio. Prega porque se tornou uma arte, aprendeu como é que se fala, aprendeu como é que se lê, como é que se aplica, aprendeu, mas a unção desapareceu. Tem gente que ficou só na técnica, sabe fazer, está a pregar porque sabe fazer, porque tem 20 anos a pregar, então sabe fazer. Tem gente que está a cantar porque sabe fazer, mas você sente, está tudo vazio. Vazio na letra, vazio na canção. Pode gritar, até o teu grito está vazio. Porque quem preenche a voz de quem ministra não é a tonalidade sonórica, é a presença do Espírito sobre a pessoa. Quando você é cheio do Espírito, por mais que você fale devagar, a unção flui na igreja. Aleluia. A unção flui. Tem aquela música que nós cantamos sempre. Ei, ai, ai, ei. É mesmo assim, não tem estrofe. Não tem estrofe. É que?
mano. Mas quando estás a ouvir, por quê? Porque o poder de uma música não está na pessoa que cantou apenas, é na unção do Espírito que preenche. Ouçam, Paulo disse: eu quando fui ter convosco, não fui ter convosco com palavras persuasivas, como sabedoria humana. Eu fui ter convosco com demonstração de poder. Demonstração de poder não quer dizer fazer a pessoa cair. Demonstração de poder é a manifestação do Espírito por meio daquilo que você fala, daquilo que você canta. Quando você está a pregar e tem arrependimento, é demonstração de poder. Quando você canta e está a ser liberto, é demonstração de poder. Quando você prega e tem salvação, é demonstração de poder. Não é fazer assim nas pessoas, assim. Não, demonstrar poder é manifestar sabedoria divina. Porque o que Paulo estava a dizer: eu vim vos manifestar Cristo, que é a sabedoria divina. Então aonde Cristo é revelado, tem manifestação de poder. Então pessoas que pensam que se fazer cair muita gente tem muito poder. Mágico faz cair, feiticeiro faz cair, até doença faz cair. Você está preocupado com uma coisa que até doença faz? Fome faz cair, cansaço faz cair, desânimo faz cair. Mas só uma coisa faz levantar: a presença do Espírito sobre a vida da igreja. Igreja, deixa-vos dizer, não aceitem se corromper com o imediatismo desse tempo. A igreja verdadeira ainda é aquela que reconhece o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro motor da igreja. Sem o Espírito na igreja não há milagre, não há profecia, não há cura, não há batismo. Mas aonde o Espírito de Deus está, há liberdade sobre a igreja. Aleluia. Quando você é cheio do Espírito, você está aqui, mas pode aparecer em outro lugar. Antes de te acontecer algo, você já sabe. Você consegue discernir quem está entrando na tua vida para te atrapalhar, quem está entrando para te ajudar. E sabe o que eu aprendi? Tem pessoas que não conseguiram ser nossas amigas, não é porque nós não aceitamos. O Espírito que está em nós não permitiu. Porque quando você está íntimo do Espírito, não é você quem escolhe as tuas amizades, é o Espírito quem seleciona quem anda contigo. Porque quem anda contigo pode atrapalhar ou ajudar no propósito que Deus tem para ti. Deixa de ser dependente de mão na cabeça. Dependente, não. Se encha. Se encha. Se encha. Quando você é cheio, o Espírito te conduz. Nossas igrejas, o Espírito já não tem lugar no meio da igreja. A igreja que o Espírito Santo é desconhecido, mas é uma igreja pentecostal, mas nunca falam dele. E a igreja nunca vive o que o altar não ensina. Há gente que está a andar com Deus, mas não conhece o Espírito Santo. Eu tive uma experiência em 2017 ou 2016, no dia do meu aniversário. Eu sou do dia 20 de abril. Eu orei e saí pregar numa igreja no quilômetro 30. Estive na igreja acampado durante 3 meses, porque na altura de solteiro o que eu mais fazia era dormir na igreja. Eu orava, irmão. Orava. Mas é orar de verdade, porque eu sabia que vai chegar uma fase que eu vou casar. Isso aí é com consentimento. Tá a fazer programa, é programa em concordância. Eu disse: Senhor,
Se o teu espírito existe, faz ele me aparecer hoje. Como é que o homem do satanismo se encontra com Lúcifer e eu não posso me encontrar com o Espírito Santo? Quando eu deitei para dormir, por volta das 3 horas, Deus levou meu espírito para os ares. Eu conseguia me mover nos ares. Sentamos por cima da nuvem. E eu conversava com 2 pessoas, mas depois chegou uma estranha. Quando ele chegou, eu disse: você quem é aqui nesse sonho? Ele me disse assim: eu sou o Espírito Santo. Nunca mais duvide de mim. Até hoje eu tenho isso apontado no meu caderno. Você nunca vai ter um ministério consistente sem experiências reais com o Espírito Santo. O que faz um grande homem de Deus não é o fato. Porque há homem de Deus a trabalhar a imagem, mas não está a trabalhar o Espírito. 2016, novamente no aniversário, eu orei. Disse: Pai, não recebi presente de ninguém. Me dá como presente a presença de Jesus. Novamente, 3 horas da madrugada. Eu não sei porque são 3 horas que ele me aparece. 3 horas. Eu estou numa floresta. Enquanto andava com alguns amigos, eu senti um vento forte que nos passou. Aleluia. E mexeu todas as árvores. E em todas as árvores tinha 3 dedos, sinal de 3 dedos, todas. E tinha um homem atrás de nós que nos seguia. Eu olhava atrás e falava para meus amigos: Jesus está a nos seguir. Já não é Jesus, é um estranho, está a nos seguir. Sempre que Deus apareceu na Bíblia Sagrada em forma angelical ou humana, apareceu em forma de gente estranha. Nunca em forma de pessoa que você conhece. E apareceram para eles uns varões. Ninguém sabia de onde vinham. Gente que você não conhece. Ele nos seguia e eu disse: é Jesus que nos passou aqui agora. Não estava a ver as 3 marcas para confirmar a trindade nas árvores. Mas no sonho eu sabia que era Jesus. Porque quando é Deus até no sonho, o teu espírito sabe que é Ele. Porque melhor do que a tua carne, teu espírito conhece Ele. Porque o teu espírito veio dele. De repente olhamos para trás, o homem desapareceu. Eu disse: estás a ver? Desapareceu. Naquele dia, quando acordei, Deus me disse: a partir de hoje, eu te ungi com uma unção fresca. E sempre que você orar pelos doentes, eles serão curados. Mas agora Deus falou. Mas quando Deus fala, não é motivo para você ficar relaxado. Porque unção tem preço. E é isso que os ministros de Deus não querem pagar. O preço da unção. Não querem. Unção tem preço. Todo homem na Bíblia que foi usado pagou o preço da unção. Pastor, é pela graça. Salvação é pela graça. Você não paga nada. Mas também não é bem pela graça. É pela graça para ti. Não foi pela graça para o pai. Porque o pai pagou o preço, que é o filho. Deus pagou um preço para você não pagar mais nada. Mas teve preço. E agora recebemos ela pela fé. Mas a unção tem preço. Senão Jesus não diria: fiquem em Jerusalém. Querem ser cheios? Fiquem em Jerusalém. Se encham. A maior parte das pessoas que não querem hoje e estão a recorrer em caminhos obscuros é porque estão a fugir do quê? Do preço da unção. A unção leva tempo. Leva. Não querem pagar preço porque querem algo rápido. Quem dá rápido é o diabo. Deus não. Porque Deus sabe, se Ele te der unção sem maturidade, unção vai te matar. Porque muita gente tem dom, mas sem maturidade. E o que é que acontece? O próprio dom que Deus deu para ajudar é o dom que está a lhe matar. Porque a primeira coisa que se deve buscar não é apenas a unção, é a maturidade espiritual. Você vê gente
que quando pega o microfone, profetiza que profetiza. Mas depois vai pesquisar a história. Brincalhão. Por quê? Foi buscar poder em outras fontes sem aperfeiçoamento do caráter. Porque o teu dom não vai impressionar as pessoas para a vida toda. O problema é que eu acho que as pessoas elas pensam que o povo não cresce. Povo cresce, irmão. Se você, pastor, está a crescer, então o povo está a crescer. E principalmente para quem é pastor. Pastor não prende pessoa com dom. Porque pastorado é relacionamento. Há gente que entra porque amou a forma como Deus te usa, mas vai fugir porque você não tem respeito pelas pessoas. Você não tem ética ao falar com as pessoas. E depois começam a fugir. Porque não é apenas o dom que tem que estar aí. O caráter. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, não tenha medo de usar o dom que Deus te deu. Mas Timóteo, apesar de você ser ungido, fale com as mães como se fossem tuas mães. Fale com os jovens como se fossem teus irmãos. Pode estar dizendo: não deixe a unção te subir a cabeça. Então a marca do Espírito está a faltar para nossas igrejas. Quais são as atividades ligadas a uma igreja pentecostal? Semana do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, aleluia, dias de oração. E a igreja orava, e elas permaneciam na oração, no ensinamento dos apóstolos. A última marca para hoje de uma igreja pentecostal bíblica é a marca da palavra. A igreja de Cristo, ela é baseada na quê? Na palavra. Por isso é que tudo que não estiver na palavra, a igreja tem autorização para deletar. Hoje existem várias coisas que nós estamos a pregar que, se você parar bem, você parece que ouviu. E deixa, para não esquecer isso. Vou encerrar já. Hoje existem várias correntes espirituais, sabe? Não é verdade? Há gente que acompanha aí no YouTube, no Facebook, Mário, pessoas que têm uma corrente que não é de acordo com a igreja que ele está. E a pessoa não sabe. Porque se for para você estar numa igreja que você notou que é bíblica, então você deve fazer um estudo. Qual é a nossa corrente de fé aqui? Porque tem gente que está aí no YouTube só assiste pregação e aqui lhe agradou, é que ele fica com ele. E depois aí nasce o quê? Nasce os conflitos de ideologia dentro da igreja. Porque você está dentro de uma igreja que você desconhece qual é a teologia daquela igreja. Quais são os valores daquela igreja. Tem gente que vão assistir e não sabe que estão a ouvir um pastor que é calvinista, nem sabe se calvinismo é quê. E o teu pastor, o que ele prega, a raiz pentecostalista não é calvinismo. E você quer obrigar o teu pastor a ser do jeito do pastor que você anda a assistir, sem respeitar o quê? As raízes de uma igreja pentecostal. Toda igreja tem raízes. Alguém está comigo? Tem correntes que você ouve no YouTube, que é de pessoas que nós chamamos de sensacionistas. Elas te ensinam coisas que para elas o mover do Espírito já parou na igreja. E você está numa igreja onde o Espírito Santo ainda se move. E começa a criar paradoxos, começa a criar comparações, começa agora a enfrentar o que você ouve com aquilo que você ouviu lá fora. Porque você não estudou qual é a tua igreja, a matriz da tua igreja, a teologia da tua igreja e aquela que você acompanha lá fora. Para você ficar no lugar, tem que estudar a igreja que você está. Nós cremos na oração
Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na libertação de espíritos. Nós cremos que a unção vem da oração. O poder vem do Espírito. Mas nós cremos que o manual de instrução e o modelo de vida do crente é a palavra de Deus. Hoje tem gente a ensinar coisas do mundo, de livros que tiraram em livro de ocultismo e estão a trazer para a igreja. Nós acreditamos que a Bíblia só tem 66 livros. Todo o resto para nós não é inspirado por Deus. Essa é a nossa raiz. E há quem está a viver segundo o livro de Enoque. Busca experiências de livros que não nos pregaram. Nossos pais não nos pregaram. Aleluia. Nós cremos que a palavra de Deus é a bússola. Aleluia. É o motor da igreja. É a constituição da igreja. A palavra de Deus é uma das marcas da verdadeira igreja pentecostal bíblica. Por isso, aonde você entrar e quer saber se está em uma igreja pentecostal ou não, olhe para a palavra que pregam. Tem que ter palavra no meio da igreja. Tem que ter conhecimento no meio da igreja. Diz a palavra: e o meu povo se perde porque lhes faltou o quê? Conhecimento. Então tem líderes que só conseguem dominar quem eles não ensinou. Tem líder que conhece a verdade, mas não te conta, porque se ele te contar, não consegue te dominar. Porque a ignorância é a arma da dominação. E Deus não nos levantou como líderes para dominar a ovelha, é para cuidar de almas. Nosso trabalho é pregar a palavra. Quem quer se converter, se converta. Quem não quer, também não se converta. Mas nós cremos que há um dia que haverá um julgamento final. Quem não creu na palavra, o inferno espera por aqueles que não receberam a palavra. Mas enquanto nós formos uma igreja pentecostal, nós vamos dar lugar à palavra nesse lugar. É por isso que diz a palavra que a igreja pregava. Por quê? Porque permaneciam na palavra. E a palavra de Deus crescia no meio dele. A primeira coisa que deve crescer na igreja não é número de gente que cultua, é a qualidade da palavra que se prega. Aonde tem a palavra, aonde existe a palavra, aonde tem o conhecimento, crente, ainda que não estiver lá ninguém para lhe ajudar, a palavra vai dar sustentabilidade para resistir às tentações da vida. Deixa falar para alguém: é a palavra que nos trouxe até hoje. Se você pensar bem, o que te trouxe aqui hoje. E alguns falavam mal do pastor que tinham, porque era um pastor que parecia que não sabia pregar, era um pastor que não gritava. Mas são aquelas palavras que ele te pregou que te manteram vivo na santidade até hoje. E hoje você tem essa pregação na cabeça, porque conhecimento é conhecimento, palavra é palavra. A primeira coisa que você deve mais celebrar não é quando te profetizam. Há quem pula quando lhe profetizam, há quem fala papá quando lhe profetizam, mas quando lhe pregam a palavra, crente maduro se vê pela forma como reage a palavra e não como reage a profecia. Porque a palavra, a mãe da profecia, é a profecia, filho da palavra. Quem eu não meço nível espiritual, meu Deus. Oh, aleluias, oh, aleluias. Eu não meço nível espiritual de crente pela forma como ora em línguas estranhas. Eu não meço nível espiritual de crente pela forma como recebe profecia. Não, é pela forma como reage a palavra. A tua dimensão do entendimento da palavra é que vai determinar a tua maturidade. Baixou muito, filho, demais. Aleluia. A palavra é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E houve um homem cujo nome era João. Não era ele a luz. Estás a ver como é que os maduros reagem à palavra? Estou a pregar a palavra e não estão a entender. Houve um homem cujo nome era João. Ele não era a luz. Ele só veio para testificar sobre a luz. E o verbo fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de poder, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E enquanto João batizava no deserto, Jesus vinha na sua direção. Filho, sai daí, eu vou usar o corredor. E Jesus vinha. Enquanto Jesus caminhava, João olhou para frente e João parou de batizar, porque quando a palavra chega, teu trabalho acabou. Tem pastor que só está a trabalhar porque a palavra ainda não chegou. Quando a palavra chega, quando a palavra chega, trabalho de homem acabou. Tem homem que só está a fabricar coisas porque a palavra não chegou. Quando a palavra chega, João disse: olha, eu vou parar de batizar, porque aquele que eu estava a pregar já chegou. Então Jesus era a pregação que João pregava. Então João parou de pregar porque a pregação se pregou. Disse: minha pregação acabou. Últimas considerações. Esse é aquele que eu tinha vos dito, que é antes de mim, mas veio depois de mim. Eu vos batizo com água para a remissão de pecado, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim falar para alguém nesse lugar: pecado não se tira quando você lacrimeja. Pecado não sai quando você dá oferta. Pecado sai porque o Cordeiro está sobre a tua vida. Aonde tem o Cordeiro, tem perdão de pecado. Eu quero celebrar o Cordeiro nessa manhã. Diz: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que por causa do pecado veio a morte. Quer dizer que ele não veio tirar a morte, ele veio tirar o pecado. Significa que o problema de Jesus era resolver a fonte para resolver os resultados. Jesus não repreende a morte, ele tirou o pecado que traz a morte. Quer dizer, se a morte já saiu, já não tem morte. Se o pecado saiu, já não tem morte. Se o pecado saiu, já não tem doença. É por isso que para crente ficar doente é problema, porque era suposto você não ficar mais doente, porque o Cordeiro levou a fonte da enfermidade. Eu vim falar para alguém nesse lugar: Jesus. Eu sei, eu não vou mais vos anunciar. Irmão, já lamentei muito. Vocês sabem que a unidade não está boa, não estão a contribuir para comprar. Não vou falar mais. Vou começar a pregar assim com a unidade mal. Vai contribuir. Deus te abençoe. Coloque aí. Aleluia. 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 E o verbo se fez carne. Ele não é, se fez. Tem coisas que Deus não é, só se fez. Tem coisa que Paulo não era, também se fez. E me fiz fraco para ganhar os fracos. Ele não era, só se fez. Mas quando ele se fez, ele não só se fez. Quando ele se fez, ele fez. Entenda. Quando ele se fez, ele também fez. E quando ele fez, ele também ele desfez. Porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer. O mesmo Deus que faz é o mesmo Deus que se faz, e é o mesmo Deus que desfaz. Ei.